and I would bet my life on it. We did not land men on the moon. The lunar landings were more than likely fabricated, faked. Mais de 5 décadas após o pouso do homem na Lua em 1969, um evento marcante na história, este continua a ser um tópico de intenso debate e especulação. Este feito notável, celebrado mundialmente, é também tema de diversas teorias de conspiração e discussões acaloradas, que incluem figuras proeminentes, como especialistas e celebridades, entre eles Elon Musk. Neste vídeo, vamos mergulhar no motivo pelo qual a missão lunar ainda é um assunto tão controverso e fascinante. Vamos focar sempre houve um fascínio profundo do imenso cosmos que se estende além das fronteiras terrestres. Nesse contexto de curiosidade e desejo de descoberta, qual destino poderia ser mais apropriado e simbólico para iniciar essa jornada de exploração espacial se não 1960? Originalmente, o plano era mandar um trio de astronautas para orbitar o satélite, sem previsão de pouso. Contudo, foi com o histórico discurso do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1962, que a ambição de colocar um homem na Lua antes de 1970 ganhou força entre os americanos. Este sonho de Kennedy tornou-se realidade com a emblemática pisada de Neil Armstrong na Lua em 1969. No entanto, a trajetória até este momento histórico foi repleta de desafios e sacrifícios. O governo americano mobilizou as mentes mais brilhantes e recursos financeiros consideráveis para o projeto. Apesar dos esforços, as primeiras tentativas não foram bem-sucedidas. A Apollo 1 marcou a primeira tentativa da NASA de enviar astronautas à Lua. Esta missão contava com Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee. Tragicamente, um incêndio no módulo de comando resultou na perda de suas vidas, levando ao fracasso da missão. Após intensas investigações e revisões, incluindo a adição de um novo veículo de lançamento para transportar o módulo lunar, a NASA redefiniu seu caminho para o eventual sucesso das missões lunares. As missões seguintes, da Apollo 4 até 9, foram testes da nova nave espacial e adicionaram mais recursos. Nenhuma missão foi chamada de Apollo 2 ou 3. Isso é porque as missões anteriores pareciam mais repetições da Apollo 1, mas sem nenhuma tripulação a bordo. Por isso, a NASA decidiu deixá-las fora da sequência. A Apollo 10 foi um grande marco nessa jornada. Foi a 4ª missão espacial tripulada do programa Apollo. E dessa vez, os astronautas conseguiram circular a Lua e voltar com sucesso sem nenhum acidente. A missão Apollo 10 preparou o terreno para a Apollo 11. A única diferença é que os astronautas não planejavam aterrissar na Lua. Naquele momento, os cientistas tinham estudado e aprendido tanto sobre a Lua que conseguiam prever como a superfície e as condições climáticas seriam. E eles replicaram esse cenário para treinar os astronautas antes de enviá-los para lá. Telescópios, sondas espaciais e satélites já tinham nos dado uma grande quantidade de conhecimento sobre a Lua, mas tudo isso não era nada comparado com a aterrissagem e a coleta de amostras. As missões de teste do programa Apollo foram fundamentais para a NASA compreender os requisitos necessários para enviar humanos à Lua e garantir seu retorno seguro. O pouso de Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin na Lua constituiu um marco histórico memorável, celebrado globalmente. O triunfo da Apollo 11 motivou a NASA a prosseguir com mais missões lunares e incentivou outros países a empreenderem suas próprias jornadas ao satélite. Imagens e vídeos desses astronautas nas missões Apollo se tornaram icônicos, mantendo seu fascínio até hoje. Contudo, desde o início, fenômenos misteriosos e teorias de conspiração começaram a circular, incluindo relatos de informantes. Entre essas teorias, destaca-se a alegação de que o pouso na Lua foi uma encenação e que, na realidade, ele nunca ocorreu. Embora possa parecer improvável, existem várias evidências que têm sido citadas em apoio a essa teoria conspiratória. Por exemplo, se você observar a maioria dos vídeos da NASA mostrando astronautas na Lua, você vai perceber que não há estrelas no céu. Podemos concordar que as estrelas são inseparáveis do espaço, certo? Você pode vê-las em quase todas as imagens de sondas espaciais e imagens de telescópio da NASA, mas por algum motivo, não vemos estrelas em fotos e vídeos da missão Apollo. Se podemos ver estrelas aqui da Terra, elas não deveriam ser ainda mais visíveis de lá? No entanto, a NASA desmentiu essa afirmação com uma explicação razoável. Segundo a NASA, as estrelas parecem ausentes nas imagens lunares por causa das condições de iluminação e da câmera usada naquela época. Além disso, a luz do Sol fez as estrelas parecerem menos brilhantes ou invisíveis.
Outra coisa que os teóricos da conspiração destacam é a falta de uma cratera de impacto na Lua, que indicaria o local onde a nave da Apollo pousou. A NASA rapidamente refutou uma das teorias de conspiração, explicando que a ausência de uma cratera sob a nave lunar se deve à absorção do impacto pela fina camada de poeira lunar. Mais de 50 anos após os primeiros passos de Armstrong e Aldrin na Lua, as marcas de suas pegadas ainda são claramente visíveis no solo lunar, e outras provas deixadas por eles têm sido verificadas nos tempos modernos. Essas evidências reforçam a declaração de Elon Musk de que os Estados Unidos de fato realizaram um pouso lunar, desacreditando as teorias conspiratórias. Após a Apollo 11, outras 6 missões Apollo foram realizadas, sendo a Apollo 17 a última missão oficial. Contudo, existem rumores de missões Apollo secretas, que teriam continuado até a Apollo 20. Com alguns alegando que a NASA encontrou vida e negue tais alegações, elas alimentam a teoria da conspiração sobre os pousos lunares serem falsos. A última missão Apollo oficial, a Apollo 17, ocorreu em 1972, e desde então, a NASA não realizou mais missões à Lua. Essa pausa prolongada nas missões lunares levanta questões. Passados mais de 50 anos desde o primeiro pouso na Lua, alterações foram observadas no local do pouso, como a degradação da bandeira americana, apesar de ter sido feita de material especial, para resistir às condições lunares. Além disso, os itens que foram deixados lá pelos primeiros astronautas já foram cobertos pela fina poeira lunar. Esse ocultamento faz com que seja difícil identificar o real local de pouso quando a Lua é observada através de telescópios e sondas espaciais. Então, dada essa situação, seria natural para a NASA lançar outra missão Apollo para substituir esses itens por outros mais novos, ou realizar novos estudos da Lua. Isso levou os teóricos da conspiração a fazer a pergunta: por que a NASA agora acha difícil chegar até a Lua? De fato, nós avançamos muito em tecnologia desde os anos 60. Então a NASA deveria já ter o que precisa para pousar o máximo de pessoas possível. Então por que não? Bem, os especialistas da NASA explicam que é por essa mesma razão que a agência não está planejando nenhuma missão lunar. A tecnologia agora é tão boa que podemos observar a Lua perfeitamente com nossas sondas espaciais e telescópios, como o James Webb. Se já é viável explorar o espaço de maneira tão eficaz, surge a questão: qual a necessidade de investir milhões de dólares para enviar astronautas à Lua? Atualmente, os cientistas da NASA e de outras organizações espaciais estão focados em descobrir mais sobre outros planetas e diferentes regiões do cosmos. É nessa direção que os recursos estão sendo direcionados. Além disso, as missões Apollo já forneceram uma quantidade significativa de informações. Com base nas amostras e nos dados coletados por Neil Armstrong e sua equipe, pode-se dizer que os cientistas já obtiveram um conhecimento abrangente sobre a Lua. Por exemplo, as rochas lunares que vieram com a Apollo 11 foram úteis para entender melhor a composição da Lua. De fato, essas amostras eram tão valiosas que foram vendidas por $50 mil a grama no mercado ilegal. Outro motivo óbvio pelo qual o pouso lunar não pode ser uma farsa é que o evento foi transmitido ao vivo. Não só nos Estados Unidos, mas outras nações também assistiram com atenção à transmissão. A tecnologia naquela época não era tão sofisticada quanto agora, então a câmera da Apollo só podia produzir vídeo em preto e branco, no antigo formato SSTV, a apenas 10 frames por segundo. Essas gravações de vídeo foram transmitidas de volta à base da NASA, mas enviá-las diretamente para as redes de transmissão de TV era impossível. Primeiro, o formato de gravação não era compatível, e segundo, os vídeos eram de qualidade muito baixa. A NASA precisava melhorar os vídeos e fotos da missão Apollo antes de liberá-las ao público. No entanto, as transmissões de rádio foram feitas quase imediatamente, graças a um bom número de radiotelescópios que cobriram o evento. Vários radiotelescópios ao redor do mundo, como a estação de monitoramento de Goldstone, na Califórnia, a estação de monitoramento de Honeysuckle Creek e o Observatório Parkes, na Austrália, desempenharam um papel crucial na captação dos sinais de transmissão das missões lunares. Assim como esses sinais eram recebidos nos Estados Unidos, equipamentos similares em outras nações também os captavam. Isso é uma das razões pelas quais Elon Musk considera que os russos estavam monitorando e acompanhando o pouso na Lua. Eles tinham a mesma curiosidade que o restante do mundo sobre esse evento histórico. Musk também apontou que os russos chegaram até mesmo a parabenizar o governo dos Estados Unidos pelo feito notável, então não há como isso tudo ter sido uma farsa. Além disso, desde a última missão Apollo em 1972, outras nações lançaram suas próprias missões lunares. Países como China, Japão e Rússia viajaram para a Lua e voltaram.
E como dissemos antes, evidências do primeiro pouso lunar ainda estão na Lua, como a bandeira e a placa dos Estados Unidos. Se a primeira missão fosse uma farsa, então essas outras nações, que pousaram astronautas na Lua com sucesso, teriam rapidamente se pronunciado a respeito. Talvez eles teriam anunciado que não havia bandeira alguma na Lua, ou que não haviam pegadas, mas nenhuma dessas nações se pronunciou sobre, provando ainda mais a que o evento realmente aconteceu. Este é um ponto que Elon Musk enfatizou durante uma entrevista, quando foi perguntado sobre o que ele pensa do pouso na Lua de 1969. Na opinião de Elon Musk, o pouso lunar de 69 foi muito importante e necessário para toda a humanidade, e não há dúvida de que ele realmente aconteceu. Elon Musk sustenta a ideia de que os Estados Unidos realizaram várias missões lunares autênticas, rivalidade entre as duas nações desde a Guerra Fria. Essa competição se estendeu à corrida espacial. Em 1959, o programa espacial soviético fez uma tentativa de pouso lunar com a sonda Lunar 2, mas falhou em alcançar a trajetória correta, resultando em uma missão mal-sucedida em janeiro daquele ano. Contudo, em setembro de 1959, os soviéticos obtiveram sucesso ao pousar um veículo na Lua. Com isso, a União Soviética tornou-se a primeira a realizar um pouso lunar com um veículo não tripulado. Esse feito provavelmente motivou os Estados Unidos a direcionarem recursos significativos para as missões Apollo. Finalmente, os Estados Unidos venceram a corrida espacial ao conseguir pousar e caminhar com astronautas na superfície lunar com segurança. Mas alguns especialistas ainda não acreditam que tudo isso seja prova suficiente. Essas pessoas suspeitam que uma agenda política maior pode estar em jogo. Desde que as missões Apollo tiveram sucesso nos Estados Unidos, o programa espacial soviético já fez cerca de 23 missões bem-sucedidas para a Lua, e ninguém, nem mesmo um informante interno, chegou a acusar o governo dos Estados Unidos ou a negar ter visto as bandeiras e a placa deixadas na Lua pelos americanos. Certamente, se há algum país que gostaria de expor uma farsa como essa, seria a Rússia. No entanto, há muitos informantes dentro da NASA, e algumas das fotos e documentos vazados por esse grupo de pessoas podem ser bem convincentes para o público geral, tornando-se argumentos fortes. Por exemplo, temos a questão da bandeira ondulante. Não há vento na atmosfera da Lua, mas se olharmos com atenção, é possível ver que as bandeiras que os astronautas fincaram parecem estar ondulando. A NASA esclareceu que as bandeiras pareciam ondular nas imagens lunares, devido às vibrações dentro da Lua e ao modo como foram manuseadas pelos astronautas. Um dos principais argumentos dos teóricos da conspiração relaciona-se à sombra dos astronautas e ao seu movimento. Nas fotografias divulgadas pela NASA, as sombras não se alinham paralelamente ou apontam na mesma direção, o que, segundo a lógica, deveria ocorrer sob a luz solar direta. Esta discrepância nas sombras levou alguns a especular que as fotos foram forjadas em um estúdio ou em um local secreto, utilizando múltiplas fontes de luz. Embora a questão das sombras pareça convincente para os adeptos da teoria da conspiração, ela não prova definitivamente a falsidade das imagens. As discrepâncias podem ser atribuídas à perspectiva limitada nas fotografias. Além disso, as câmeras usadas nas missões lunares diferiam significativamente das câmeras modernas em termos de capacidade de capturar detalhes precisos no fundo das imagens. A NASA teve que trabalhar as imagens para deixá-las mais claras e apreciáveis para o público. Então há uma chance de que as falhas sejam causadas pelas câmeras ou pelos editores. Além disso, não há como as fotos serem feitas em estúdios, porque o tipo de iluminação de estúdio disponível na época teria resultado em uma foto completamente diferente. Mas mesmo se as fotos forem legítimas, há controvérsia sobre os vídeos também. Especialistas notaram que a física parece mudar de um vídeo para outro. Em alguns vídeos, os astronautas aparecem caminhando lentamente, mas em outros eles parecem estar quicando como se estivessem em uma cama elástica. Para piorar as coisas, houve um momento em que a NASA foi flagrada tentando passar algumas fotos de treinamento como se fossem o evento verdadeiro. Antes da NASA enviar Neil Armstrong e Buzz Aldrin para a Lua, eles foram treinados para usar equipamentos científicos e câmeras. Durante os preparativos para as missões lunares, foram realizadas sessões de teste e simulações sobre a fotografia no ambiente lunar. Contudo, em 2006, a NASA perdeu algumas das gravações originais do primeiro pouso na Lua. Houve relatos de que a agência tentou compensar essas perdas com clipes de treinamento. Especialistas em análise de vídeo notaram discrepâncias entre esses clipes e outros materiais divulgados anteriormente. Este incidente com as gravações da NASA alimentou a crença em teorias mais peculiares, como a da Lua artificial.
Esta teoria sugere que a Lua é uma estrutura criada, com algumas variações mais extremas alegando que foi implantada por extraterrestres para observar a humanidade. Apesar da curiosidade que essa teoria pode despertar, ela carece de fundamentação lógica, pois as missões lunares já coletaram amplas informações e amostras que revelam a composição, idade e origem da Lua. Caso você esteja se perguntando por que há tantas teorias da conspiração por aí sobre o pouso lunar da NASA, é tudo graças ao livro Nós Nunca Fomos à Lua, publicado em 1976 por Bill Kaysing. Por causa do tema controverso, foi um sucesso instantâneo. A maioria das teorias de conspiração que discutimos até agora foram primeiramente mencionadas neste livro. Mas o fato surpreendente é que este autor não é um cientista, engenheiro ou especialista em qualquer coisa relacionada deste lançamento. Seus livros focavam somente em culinária e agricultura. Mas Bill Kaysing estava muito confiante na teoria que propôs em seu livro, e foi até defendê-la em rede nacional. Muitos americanos acreditam nessa história até hoje, principalmente porque naquela época as pessoas não tinham muita confiança no governo devido a vários problemas políticos. Mas mesmo com alguns fatos suspeitos e certos pontos desconectados nas missões de exploração lunar da NASA, temos evidências fortes de que o pouso na Lua realmente aconteceu, e o mundo ainda pode testemunhar uma nova caminhada na Lua ainda mais incrível do que as missões Apollo, como revelou o CEO da SpaceX, Elon Musk, ao fazer algumas revelações bastante impressionantes. Elon Musk revelou que, em breve, nós vamos à Lua de novo, mas a missão será muito maior desta vez do que apenas uma caminhada e coleta de amostras. Ele disse ainda que sua empresa, a SpaceX, tem um contrato com o governo para levar astronautas à Lua de novo. Como todos sabemos, Elon Musk acredita muito na possibilidade de vivermos no espaço, e a SpaceX está totalmente dedicada a fazer esse sonho virar realidade. Essa é a razão pela qual a exploração de Marte e a criação de uma base habitável no planeta vermelho são prioridades para a agência espacial. A SpaceX, em sua missão, tem planos de construir esta base em Marte e facilitar a transferência gradual de humanos para o planeta, como uma medida preventiva contra potenciais pandemias ou desastres naturais na Terra. Se você está curioso sobre como alcançaremos Marte, a SpaceX está à frente no desenvolvimento de alguns dos foguetes e naves espaciais mais avançados do mundo, tornando o transporte humano viável quando chegar a hora. No entanto, durante um podcast recente, Elon Musk afirmou que a SpaceX vai primeiro enviar astronautas para a Lua antes de enviar humanos a Marte. Ele explicou que a SpaceX está trabalhando em uma supernave para transporte de cargas muito pesadas. Esta nave espacial pode transportar 100 toneladas de carga e pode até mesmo ser usada para construir uma base lunar. Nas palavras de Elon Musk, nós podemos ir muito além do que foi feito com o programa Apollo, em que eles tinham apenas um pequeno módulo de pouso. Elon Musk acredita que a primeira missão bem-sucedida da Apollo foi uma exceção, um evento na história humana que aconteceu muito antes do que deveria. Ele comentou que a tecnologia e habilidade que os Estados Unidos usaram para tornar aquela missão um sucesso estava muito à frente do seu tempo. Para ele, deveria ter sido impossível ver humanos caminhando na Lua em 1969. Mas o governo dos Estados Unidos decidiu que aquilo precisava acontecer, e fez todo o possível para garantir que acontecesse. Segundo Elon Musk, um evento como esse é como viajar até o futuro e trazer tecnologia para o presente. Não é o ritmo natural do desenvolvimento tecnológico. Desta vez, Elon Musk acredita que a missão lunar deve ser grande, e a sua empresa é a que deve realizar essa missão. Suas últimas palavras durante o podcast foram: "Eu acho que devemos construir uma cidade na Lua e em Marte." Agora queremos saber a sua opinião. Você acha que o pouso na Lua foi encenação, ou os humanos realmente pisaram na Lua? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.